Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Petflix, o nosso quadro de lives que acontece semanalmente, onde eu trago conteúdos para te ajudar a te tornar terapeuta do seu próprio pet. Aqui eu te ajudo a transformar a vida dos seus próprios animais e também de outros animais, sejam animais dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus familiares, ou até mesmo fazer desse conhecimento uma profissão, prosperando financeiramente para isso. Enquanto você ajuda cada vez mais animais através da radiestesia PET, método que eu criei e que já transformou a vida de centenas de alunos da nossa comunidade de radiestesistas PET. Aliás, você que está aqui comigo, você que é aluno, se você estiver por aqui, já coloca aqui o nome da sua turma para a gente saber que você está aqui comigo hoje. E se você que está aqui é novo ou nova por aqui, aproveita para mandar um oi aqui no chat para a gente também, que eu quero te dar as boas-vindas aqui no canal. Toda semana eu preparo temas que vocês me pedem, sejam dúvidas, curiosidades, né, que vocês têm, inclusive se tem algum assunto sobre a radiestesia para animais que te interessa, coloca aqui no chat pra gente também, porque esse assunto pode virar o tema de alguma live. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que com certeza vai fazer você olhar para o seu pet, para os animais, a partir dessa live de uma forma completamente diferente. O tema da nossa live de hoje é como os chakras, que são esses centros energéticos, como os chakras influenciam na saúde e no comportamento dos animais. Você sabe todos os detalhes sobre o funcionamento dos chakras, como que eles interferem na vida, na saúde e no comportamento dos animais? Talvez você nunca tenha parado para pensar, né, nesse ponto exato dos chakras, como que eles influenciam. Mas o seu animal, ele tem chakras, tá? Os mesmos centros energéticos, os centros de energia que nós, seres humanos, temos. E eles influenciam diretamente na saúde física, emocional, espiritual e até no comportamento dos animais. Você sabia disso? Coloca aqui para mim no chat se você já tinha esse conhecimento. E o mais interessante é que quando esses chakras eles estão em desequilíbrio, o corpo do pet começa a dar sinais, tanto no corpo físico quanto no comportamento do pet. Sinais de doenças que não melhoram, que você leva ao veterinário várias vezes para tratar determinado problema e não apresenta melhora. Sinais de mudança de comportamento que antes o pet não tinha e agora ele passou a ter um comportamento específico ali que está causando problema para você e para ele também. Medos sem explicação. De repente você fica na dúvida se o pet passou por algum trauma, se aconteceu alguma coisa enquanto você não estava presente, não estava em casa e você não sabe o que é. Então ali um medo sem explicação também pode ser decorrência de um desequilíbrio no chakra. E até sintomas que aparecem e somem sem motivo. Às vezes um sintoma vem e vai, você trata por um tempo, ele volta depois. E você nunca consegue sanar 100% daquele problema. Então, se o seu cachorrinho, o seu gato, tem algo que você já tentou tratar várias vezes, mas sempre acaba voltando, presta muita atenção nos detalhes sutis, porque hoje você vai entender o porquê isso pode estar acontecendo. E antes da gente começar esse assunto mais aprofundado dos chakras, eu vou te explicar de um jeito mais simples o que é energia, tá? Então, tudo o que existe é feito de energia. O nosso corpo, o corpo dos animais, as nossas emoções, os pensamentos, o ambiente, tudo é energia. E essa energia precisa circular de forma livre. Quando ela fica estagnada ou fica uma energia bloqueada, o corpo reage. E é aí que surgem os desequilíbrios.
tanto nos humanos quanto nos animais. E o que são chakras? De repente você está aqui ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto e nem sabe o que significa um chakra. Os chakras são como pequenas usinas de energia, são centros energéticos que captam a energia vital do ambiente, a energia telúrica, energia cósmica, e distribuem para todo o corpo do animal. Nos animais, esses centros energéticos são ainda mais sensíveis do que em nós humanos, porque eles não filtram tanto, digamos assim. Eles sentem tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo. Eles captam a energia da casa que eles vivem. Eles captam a energia de nós, tutores, e até das emoções que estão no ambiente, que estão impregnadas no ambiente. E é por isso que às vezes você chega, por exemplo, estressada do trabalho e o seu cachorro fica inquieto, começa a ficar agitado junto com você. Ou quando, de repente, você está triste, passou ali por um problema pontual, aí o seu gato vem, deita no seu colo, deita do seu lado, como se ele estivesse querendo te curar de uma certa forma. Você já sentiu isso? Coloca aqui pra mim se você já sentiu num dia pontual ali que você estava passando por um problema e você sentiu que o seu pet parece que tá sentindo a mesma coisa que você. Coloca aqui pra mim no chat, pra saber se você já sentiu isso. Então, os animais, eles sentem e eles absorvem. E se isso acontece com uma certa frequência, o campo energético do animal acaba ficando sobrecarregado energeticamente. E isso é muito interessante, né? Mas antes da gente continuar aqui o nosso assunto, eu quero dar um oi para os radiestesistas pet que estão chegando aqui na nossa live. A Ana, da turma Sálvia, sejam bem-vindos. Antônia, da turma Orquídea. Maria Aparecida, da Girassol. Fabiana, da turma Hortelã. Que legal, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E aproveitando, pessoal, deixa aqui o seu like, clica aqui no joinha, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, porque dessa forma a plataforma entende que o conteúdo desse vídeo é importante e distribui para mais pessoas que também amam os animais, como a gente, que está aqui hoje discutindo sobre esse assunto. Então me ajudem a espalhar essa informação que a maioria das pessoas infelizmente ainda não conhecem e que pode ajudar muito na saúde e no comportamento do pet delas. Então deixa aqui seu like, se inscreva no canal e bora continuar nosso assunto. Então, agora que você já entendeu sobre a importância da energia dos chakras na vida dos animais, a gente vai falar sobre os principais chakras dos animais, porque eles têm inúmeros chakras, tá? Mas nós seres humanos, temos 7 principais chakras e os animais têm 8. São 8 principais chakras, um a mais do que nós humanos, ok? Essa é a primeira informação importante que você precisa saber. E eu vou falar um pouco de cada um desses chakras, mas eu prometo aqui para você que eu vou fazer uma live aprofundada sobre cada um deles. Quais são as consequências de ter cada um desses chakras em desequilíbrio? Quais problemas eles podem gerar de forma mais profunda na vida dos animais? E quais benefícios também vocês vão ter deixando cada chakra desse equilibrado? Então eu vou trazer aqui mais adiante uma live exclusiva para cada chakra desse. Então, falando aqui de uma forma mais rápida, para que você apenas conheça a importância deles, o primeiro deles que eu vou trazer aqui para vocês é o chakra básico ou chakra raiz. Esse daqui representado pela cor vermelha, tá? Ele fica localizado aqui na base da cauda do animal. Ele poderia estar aqui nessa ponta da base da cauda, tá? Mas eu deixo aqui na frente para facilitar a visualização, é só por isso. Então a localização dele é na base da cauda dos animais.
Esse chakra raiz, ou chakra básico, ele representa segurança, ele representa estabilidade do pet e o instinto de sobrevivência deles, tá? Então, quando esse chakra básico ele está em desequilíbrio, o animal acaba se tornando um pet mais medroso, um pet inseguro, que vive em estado de alerta o tempo todo. É um pet que se assusta com tudo, que você não pode escutar um barulho de diferente, que ele já se treme todo, ele se esconde, ele fica muito assustado, que faz xixi fora do lugar quando alguém chega na sua casa, de repente, e ele não conhece aquela pessoa, por exemplo. Agora, quando esse chakra está equilibrado, está harmonizado, o animal se sente muito mais seguro, um animal tranquilo, um animal confiante. E o pet que tem o chakra básico equilibrado, ele dorme bem, ele confia no tutor, ele enfrenta, seja qual for a mudança, com mais calma, com mais tranquilidade, seja uma mudança de ambiente, literalmente, às vezes você mudou de casa, às vezes você teve uma mudança na rotina, às vezes você precisa viajar e deixar um pet numa creche, por exemplo, ou com outra pessoa olhando ele. Então você vai perceber o seu pet um animal mais firme, mais presente e até com a imunidade dele mais forte. Então veja a importância desse chakra básico equilibrado nos animais. O segundo chakra que eu vou te mostrar é esse aqui, laranjinha, tá? Que é o chakra sacro, ou conhecido também como chakra sacral. E nos animais ele representa a energia da emoção, do prazer, da reprodução. É um chakra da energia, como se fosse a bateria, a pilha ali do seu pet. Esse chakra ele fica aqui localizado nessa região inferior, né, do abdômen, aqui nessa, mais ou menos na região pélvica, assim como em nós, humanos também, mas nos animais, para facilitar a sua visualização, ele fica aqui. E ele representa, ele corresponde os órgãos reprodutivos, como rins, bexiga, essa parte inferior da coluna também. Ele é o centro das emoções, como eu falei aqui para vocês. É o centro do vínculo do seu pet. E quando ele está bloqueado, quando ele está desequilibrado, o animal pode acabar ficando carente, pode se tornar um pet ciumento, que antes ele nem era. Ele pode passar a ter problemas urinários, problemas de gravidez psicológica, tudo que for referente a essa região reprodutiva pode estar associado a um desequilíbrio no chakra sacro. Inclusive, lambedura excessiva, distúrbios hormonais também podem estar associados a esse chakra aqui. E quando esse chakra ele está equilibrado, está harmonizado, você vai reparar que o pet volta a ter prazer de viver. Ele passa a comer melhor, ter mais apetite. Ele vai ficar um pet que vai dormir melhor, um pet mais tranquilo. Um pet que vai brincar com mais leveza, com mais frequência. Um pet mais ativo, mais alegre. Ele vai se relacionar com mais leveza, ele vai se sentir seguro o tempo todo. É como se ele dissesse para você, agora eu posso ser eu mesmo de novo. Ele vai parecer um filhote com esse chakra equilibrado, porque ele vai ficar um pet muito mais alegre, muito mais ativo. O terceiro chakra que eu vou te mostrar é esse amarelinho aqui, é o chakra plexo solar, ou também conhecido como chakra umbilical. Ele fica localizado aqui na região do estômago, representado pela cor amarela, e ele está ligado à autoconfiança e à força vital dos animais. Quando esse chakra aqui está em desequilíbrio, o animal pode acabar perdendo o apetite, ficar apático, dormir o dia inteiro, ter problemas digestivos que correspondem a essa parte, problemas no fígado, no pâncreas.
E ele acaba se tornando aquele pet sem energia. Você vai perceber que ele passa a dormir o dia inteiro. E às vezes você fala, ele só tá com sono, é o frio, é o calor, cada hora a gente arruma uma desculpa, uma justificativa. Quando na verdade, se aquele comportamento não for um comportamento que ele teve a vida inteira, um comportamento normal, é um forte sinal de que esse chakra aqui está em desequilíbrio. E a partir do momento que a gente equilibra o chakra plexo solar, o animal volta a ter brilho nos olhos. Ele começa a ter mais apetite. Ele ganha uma alegria natural de viver. A digestão dele melhora. Se ele está vomitando, ele para de vomitar, porque muitas vezes está relacionado. O corpo responde melhor aos tratamentos veterinários e também aos tratamentos radiestésicos. Porque se ele tiver em desequilíbrio, você acaba fazendo qualquer outro tratamento para um sintoma ou um comportamento específico que não vai dar o resultado 100% eficaz. E quando você faz análise para entender o motivo e ver se algum desses chakras está em desequilíbrio, você acaba se deparando com esse chakra plexo solar em desequilíbrio. Então, o pet com esse chakra equilibrado, ele volta a brincar, a se movimentar com muito mais vontade, com muito mais alegria. O quarto chakra que eu vou trazer aqui é esse, que é o chakra cardíaco, tá? Ele fica localizado aqui no centro do peito, representado pela cor verde. E esse chakra é o chakra do amor, tá? É o chakra do afeto, da empatia. É o chakra que, quando está em desequilíbrio, o animal pode se tornar um animal frio, um animal agressivo, um animal apático, ou até desenvolver algumas doenças respiratórias ou cardíacas, justamente por estar localizado nessa região que corresponde a esses órgãos. Então é muito comum a gente ver esse bloqueio nos animais, por exemplo, que perderam o tutor, animais que perderam outros animais, ou passaram por uma situação de abandono, doados, animais que estão ali no abrigo para serem doados. É muito comum você identificar desequilíbrio no chakra cardíaco nesses perfis de animais que passaram por uma perda. Então, quando esse chakra cardíaco passa a ficar equilibrado, o animal volta a se abrir para o amor. Ele fica um pet mais dócil, um pet mais sociável, um pet que cria um vínculo muito forte com o tutor, que cada vez mais vai se fortalecendo profundamente. Você vai sentir que o pet voltou a sorrir, voltou a ficar um pet amoroso. Ou se ele não era, ele passa a ficar cada vez mais amoroso. O quinto chakra é esse azul clarinho aqui, que é o chakra laríngeo. Ele fica aqui nessa região da garganta, tá? E ele está totalmente relacionado à expressão e à comunicação. O que isso quer dizer? Quando esse chakra ele está em desequilíbrio, o pet passa a latir demais, a miar de forma excessiva, uma vocalização excessiva. Ele pode ter tosses, engasgos recorrentes, problemas em toda essa região aqui que corresponde esse chakra. Ele é o chakra que mais capta o que está preso no ambiente. Brigas, palavras pesadas, tensões familiares. Então, tudo isso acaba sendo captado, absorvido energeticamente pelo animal. E quando nós equilibramos esse chakra, o pet volta a se comunicar de forma natural, sem aquela vocalização excessiva. O comportamento dele melhora, a energia dele fica muito mais leve. É como se ele conseguisse falar o que ele sente para você, como se ele colocasse aquilo para fora, aquilo que está incomodando ele, sem precisar gritar, sem precisar adoecer. Você tira o que está preso no pet, nessa questão de comunicação. O sexto chakra
também conhecido como terceiro olho, é o chakra frontal. Ele fica localizado aqui entre os olhos, tá? Nessa região entre os olhos, e é representado por essa cor azul índigo. É um azul mais escuro do que o chakra laríngeo. Esse chakra é o centro da intuição e da percepção. O que isso quer dizer? Quando ele está bloqueado, quando ele está desequilibrado, o animal pode parecer desorientado, agitado além do normal, ou assustado com coisas que você não sabe o motivo. Quando ele passa a ficar equilibrado, o pet fica mais atento, ao mesmo tempo ele fica um pet mais tranquilo, ele percebe melhor o que o tutor quer transmitir para ele, o que o ambiente está transmitindo para ele. Animais terapeutas, por exemplo, aqueles cães guias, né, que acompanham pessoas cegas ou que frequentam hospitais, frequentam asilos, esses cães, eles geralmente têm esse chakra naturalmente mais desenvolvido, mais equilibrado. Por isso que eles têm tanta facilidade para captar as emoções humanas e conseguem retribuir aquela expectativa de quem está sendo tratado, de quem está sendo guiado. O sétimo chakra que eu vou te apresentar é esse daqui, localizado no topo da cabeça. É o chakra coronário, representado pela cor violeta, lilás, esse tom aqui lilás. E quando ele está em desequilíbrio, o pet fica apático, com um olhar mais triste, uma vitalidade baixa. Em casos de resgate ou trauma de animais, esse chakra costuma estar sempre bloqueado, sempre em desequilíbrio. E quando ele passa a ficar equilibrado, o animal retoma a vitalidade, o brilho nos olhos, ele recupera a alegria, recupera a energia, a vitalidade dele volta naturalmente. É como se ele voltasse a desejar a viver. Ele quer viver de novo, ele está mais animado, ele vira um outro pet. E existe, para finalizar, o oitavo chakra, que é o chakra braquial. Esse daqui, só os animais têm. Só, os humanos não têm. Ele fica localizado aqui na região dos ombros dos animais. Eu coloquei aqui 2 pontos para que vocês possam localizar bem. Então, ele fica mais ou menos nessa região dos ombros dos animais e a gente representa ele pela cor branca. Ele é o ponto de conexão direta entre o tutor e o pet. Conexão direta. É nesse chakra que o amor do tutor chega primeiro. Quando esse chakra está em harmonia, está equilibrado, o vínculo se fortalece, a confiança aumenta, o pet responde muito melhor aos tratamentos físicos, aos tratamentos energéticos. Ele é o chakra do amor entre as espécies. E agora que você entendeu a importância de equilibrar os chakras do seu pet ou de qualquer outro animal que você queira ajudar, você já consegue perceber como tudo se conecta energeticamente. E é por isso que dentro do método Radiestesia Pet, eu ensino passo a passo para que você possa identificar qual chakra está em desequilíbrio, se tem, quantos tem em desequilíbrio, e no segundo momento você vai tratar, você vai equilibrar esse chakra. Porque não adianta você só saber que o animal tem chakras e saber das consequências que eles geram se estiverem em desequilíbrio. É preciso que você saiba como harmonizar, como manter o pet em equilíbrio sempre. E por que isso é tão transformador na vida dos animais? Porque quando o animal está equilibrado energeticamente, ele dorme melhor, ele come melhor, ele se comporta melhor, ele responde mais rápido até aos tratamentos veterinários. Muitos tutores que aplicam comandos, os gráficos corretamente ali para equilibrar o animal, seja
referente a chakras, seja referente ao comportamento que o pet tenha, relatam que o pet passa a ficar mais feliz, mais conectado a eles. As doenças de repetição somem quando você encontra a causa raiz que está gerando aquele problema no seu pet, que até então não teve solução, que você usa várias medicações e não consegue resolver 100% do problema. E sabe o que é mais bonito? Quando você aprende a cuidar da energia do seu pet, você começa a cuidar da sua energia também. Porque você começa a perceber que vocês compartilham o mesmo campo vibracional. A convivência cada vez mais próxima entre os humanos e os animais unem esse campo vibracional. E se o tutor estiver ansioso, o pet acaba ficando também, se ele não estiver equilibrado energeticamente. Por isso que também é importante você cuidar da sua energia, porque quando você está em paz, você está equilibrada, o pet também, por ressonância, acaba entrando nessa mesma vibração. É um elo invisível, mas absolutamente real entre vocês. Ainda que você não enxergue, você sente e o seu pet também sente. Então, se hoje você sente que o seu pet está doente com frequência, que ele muda de comportamento do nada, ou que ele carrega uma tristeza que você não entende por que ele está assim, talvez o corpo dele esteja gritando por um equilíbrio energético e você ainda não percebeu. Não antes dessa live. Agora você já tem essa clareza para pelo menos imaginar o que possa estar acontecendo. Que até então você não tinha essa clareza. E quando você aprende a trabalhar os chakras dos animais, a cuidar do ambiente, a cuidar da sua própria energia, você não só ajuda o seu animal, como você cria uma nova forma de conexão e cuidado muito mais profunda, muito além do que você enxerga, muito além dos cuidados básicos da medicina veterinária. E esse é o tipo de conhecimento que muda a forma como você enxerga o seu pet e também como você cuida da sua própria energia. E aí, pessoal? Conta aqui pra mim se vocês gostaram desse assunto de hoje, se vocês já conheciam sobre os chakras dos animais e se vocês sabiam o quanto que eles impactam na vida, tanto no lado de saúde física, emocional do pet, quanto no lado comportamental. Comenta aqui pra mim. Eu vou trazer uma live para cada chakra de forma mais aprofundada, para que vocês entendam detalhadamente o que cada chakra desse representa e as inúmeras consequências que o desequilíbrio do chakra pode gerar na vida do animal e os benefícios também que eles vão ter tendo esses chakras equilibrados. Tá legal? E se vocês tiverem sugestão de qualquer outro tema de live, coloca aqui para mim também no chat, que pode virar o tema da próxima live. E a gente, dessa forma, vai esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá legal, pessoal? Então, deixa aqui o seu like, para eu saber que você passou por aqui. Se inscreva aqui no nosso canal, para que você receba os próximos vídeos, você receba a notificação dos próximos vídeos. E eu te vejo na próxima live. Gratidão por você estar aqui. Até mais.